da como é que vai gastar dinheiro para conceder direitos sociais ao cidadão, por exemplo, direito à saúde, à previdência, assistência social, à educação, à cultura, o meio ambiente, o lazer, o desporto, a capacitação, o meio ambiente, a alimentação, o transporte, a moradia, etc, etc. Não é verdade? Então, esses são os direitos, né, que são concedidos ao cidadão, né? E esses direitos, através da prestação de serviços públicos, se dará sob o controle do orçamento. Tudo deverá estar no orçamento. E quem vai estudar esse orçamento? Exatamente o direito financeiro. Então, a intenção, o mistério da administração pública ou das administrações públicas, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, em análise à organização político-administrativa, é a satisfação das necessidades públicas, as necessidades da sociedade. Então, vejam que o papel do direito financeiro é estudar a atividade financeira das administrações públicas, as atividades financeiras das administrações públicas. Então, as atividades financeiras das administrações públicas, ela se dá sob a análise do orçamento público. E o orçamento público começou lá em 64, né? 64, com a Lei 4.320 de 64, que é o instrumento utilizado até hoje pelo governo. Houve aprimoramento? Houve. Nós tivemos aí, em 66, a Lei 5.176, aliás, 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional. Tivemos a própria Constituição Federal, que elevou o orçamento ao nível constitucional a partir do artigo 193, né? Tivemos aí a lei complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo a função da Lei Complementar número 101 de 2000 dar transparência às contas das administrações públicas perante os administrados, até por um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Temos também a Lei 13.898, que trata do orçamento e tal. Então, temos várias leis hoje que tratam desse, sendo a mais conhecida, né, a Lei 4.320 de 64 e também a Lei Complementar número 101, a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, o que é, na verdade, o orçamento público? É um instrumento utilizado pelo governo nas 3 esferas de administrações públicas para planejar, para que o governo possa planejar a utilização do dinheiro arrecadado. Professor, diga. Uma pergunta, o orçamento é objeto de quem mesmo? O orçamento público é um objeto do estudo do direito financeiro. O direito financeiro, ele estuda o orçamento. Tá? Eu estou passando essa ideia do orçamento, porque, na verdade, são vários orçamentos, mas nós vamos ver aqui rapidamente um princípio que define o orçamento como único, um só orçamento. E esse orçamento é exatamente o instrumento utilizado pelo governo dentro das esferas de cada administração pública para planejar a utilização daquele dinheiro que vai ser arrecadado ou por tributo ou por não tributo. Certo, doutor? Entendido, professor. Entendido? Então tá. Então veja que o dinheiro arrecadado ele tem 2 fontes, não é verdade? Tem o tributo e tem o não tributo. Está lá no artigo 2º da Lei 4.320 de 64. Os tributos nós já vimos, são os impostos, taxas, contribuições de melhorias, etc, etc. Né? E tem aqueles que são os não tributários. Então, esse planejamento ele é essencial para oferecer os serviços públicos na forma do que prescreve o artigo 175 da Constituição Federal, de forma adequada, observando-se aquele princípio previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal, que não está no artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre, não está no artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, que é o princípio, qual é o princípio? Na verdade, é o princípio da
eficiência. Então, vejam que a eficiência depende de um bom planejamento, e um bom planejamento depende de que se faça um bom orçamento. Orçamento dá para traduzir como leis de iniciativa do Poder Executivo, como prevê o artigo caput do artigo 165 da Constituição Federal. Então, veja que o planejamento, o orçamento, ele é essencial para o oferecimento de serviços públicos adequados, além, logicamente, de especificar, né, os gastos públicos e os investimentos que praticados aí dentro dos três poderes. Veja que cada poder vai ter o seu orçamento. Então, aqueles poderes, lá do artigo 2º da Constituição Federal, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, cada um deles vai ter o seu orçamento. Mas a proposta de orçamento, ela é privativa do Poder Executivo. Está no caput do artigo 165 da Constituição Federal. Não é verdade? Ih, quase caiu aqui. Então, vejam que essa ferramenta que é o orçamento, né, estima tanto as receitas, né, que o governo espera receber, logicamente, que o governo não pode fixar receita, né? Não há como fixar receita, porque pode que alguém invente de não pagar o tributo, né? Alguém invente de não pagar o imposto sobre a renda, por exemplo. Como é que vai fixar a receita? Na verdade, o governo só pode fixar a despesa pública. A receita pública que vai estar nas leis orçamentárias será sempre estimada a receita, fixada a despesa. É assim que funciona o orçamento público. Então, as receitas são estimadas, né? São tributos arrecadados ou não tributos arrecadados, que pode dar problema, né? Já são passíveis de sofrerem variações, na verdade, todo ano, durante o ano calendário, todo ano, na verdade, durante o exercício financeiro que corresponde ao ano civil, né? Não sei se os senhores já viram, mas lá no artigo 34 da Lei 4.320 de 64, temos aí a definição do ano civil. No Brasil, começa o dia 1º de janeiro e termina lá no final do ano, né? Agora, tem país que começa em fevereiro, tem país que começa em março, tem país que começa em julho, né? Então, o exercício financeiro, ele corresponde ao ano civil nos termos do artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Dentro dessa ideia, o que tem lá dentro do orçamento? O que tem no orçamento? Na verdade, a estimativa da receita para aquele ano e a fixação da despesa para aquele ano, para aquele exercício financeiro que corresponde ao ano civil, né? Então, uma vez que o orçamento detalha essas despesas, né, pode, logicamente, se acompanhar aí de prioridades. Então, as prioridades são estabelecidas dentro do orçamento e tudo isso deve ser rigorosamente cumprido, porque o orçamento, como nós já vimos, é norma de direito público. A lei diz o que tem que fazer e a lei diz o que não tem que fazer, não é verdade? Então, vejam que esse acompanhamento contribui para a fiscalização, para o controle do uso do direito público. Nós estamos aí numa era de lavagem de dinheiro, né, da Lei 9.613, da prática da corrupção, da Lei 12.826 e etc, várias leis aí, a corrupção passiva, corrupção ativa, não é verdade? Então, nós temos aí hoje nós temos uma série de problemas mais no campo criminal em relação ao dinheiro público. Atualmente, existe muita suspeita no ar em função da dispensa da licitação, né, daquilo que prescreve o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, as licitações que agora tem a lei nova, né, que nós começaremos a tratar daqui a pouco da lei 14.133 de 2021, né, está suspensa no momento, à luz do que prescreve
o artigo 4º da Lei 13.979, a lei da pandemia, né? Lei 13.979 de 2020, lá no artigo 4º, diz que está suspenso aí o processo licitatório